colocar aqui na tela, na imagem que eu passei para ele agora no WhatsApp, e eu vou contextualizar para vocês o que é essa imagem, tá? A gente está vendo aqui alguns chefes de Estado, como por exemplo o presidente Lula, o próprio Vladimir Putin, Erdogan, defendendo aquilo que eles chamam de cessar-fogo partindo de Israel. Mas nesse momento, as autoridades de inteligência de Israel e o exército de Israel está tentando algum tipo de diálogo e de comunicação com os próprios terroristas do Hamas. Eu trago para vocês aqui, em instantes, uma imagem de um panfleto que Israel está distribuindo ali na faixa de Gaza. Essa imagem, vocês estão vendo esse panfleto aqui? Não dá para entender nada porque a gente não manja de árabe, certo? Eu enxergo bem daqui. Pois é, mas eu vou traduzir aqui para vocês o que consta nesse panfleto que está sendo distribuído e foi inclusive pego hoje. Abre aspas. Desarme-se, levante as mãos se possível e agite um sinal branco. Haja de acordo com as instruções das forças de defesa de Israel e não há necessidade de trazer comida e água com você. Nós cuidaremos disso. Esse panfleto está sendo distribuído pelas forças de inteligência ali na faixa de Gaza para os próprios terroristas. Então, esse é um canal de comunicação que o exército de Israel está tentando promover com os terroristas, uma tentativa de fazer com que o Hamas tenha o cessar-fogo. Então, vocês entendam junto comigo essa estratégia de Israel de buscar, de alguma forma, essa narrativa política a favor do próprio exército, certo, Wilson? Porque tem duas questões. Primeiro, essa semana o Hamas pediu, ou não sei se pediu a palavra, mas falou para Israel cumprir a resolução da ONU. Ou seja, é o rabo balançando o cachorro. É o rabo balançando o cachorro. Hamas pedir para Israel cessar fogo. E a outra questão, que eu acho que a gente tem falado muito aqui, mas não ficou muito clara, é que o tempo é ruim para Israel. Quanto mais tempo essa guerra levar, mais a narrativa contra Israel, que a gente já falou, vai aumentar, por conta do tempo. O tempo não é a favor de Israel, é contra Israel. Então eles têm que resolver isso de uma forma mais rápida. É difícil, por conta dessa questão dos civis. Porque se não tivesse civis, eles já tinham entrado, já tinha mandado bala em todo mundo. E o Hamas sabe que está usando os civis como escudo, está usando os reféns como escudo. Mas o tempo é algo ruim para Israel. Paulinho, eu queria pedir desculpas ao Felipe Monteiro. Eu não percebi que eu havia te interrompido. E se ele tivesse que concluir o raciocínio, eu pediria, por favor, eu não percebi que tinha te interrompido. Desculpes. Me desculpa. Desculpa ele, Pepe. Desculpa mais uma vez ele. Que bom. Escuta, vamos tentar entender essa questão do tempo, Ricardão, porque o tempo acho que é o maior. Não tem inimigo maior para Israel do que o tempo, né? É muito maior do que o Hamas. Porque se a gente for analisar a guerra Rússia e Ucrânia, ninguém mais fala da guerra, né? A guerra tá rolando. Mas você não vê noticiário, você não vê mais notícias sobre isso, não é pauta de debate. Ou seja, o tempo foi o maior inimigo do Zelensky, certo? Nesse processo. Como é que você vê isso? Eu acho que o tempo, de fato, é o maior inimigo de Israel, porque, como já foi dito pelo primeiro-ministro israelense, essa incursão terrestre vai demorar. Ela vai ser longa. Ela sendo longa, certamente terão baixas de civis. E hoje, a narrativa, como o Ilcinho falou aqui, quando, no dia 7 de outubro, lá atrás, nós todos ficamos chocados com o ataque terrorista. Todos naquele momento. E conforme o tempo foi avançando, a gente foi vendo que a narrativa foi se invertendo pró-Hamas, pró-Palestina. E aí, quanto mais tempo isso se arrastar, essa incursão terrestre, mais essa narrativa vai se intensificar, mais o povo árabe vai se revoltando contra Israel. A gente já viu uma fala bastante agressiva do presidente do Irã, uma resposta dos Estados Unidos. Então tá esse jogo de lá, Estados Unidos e Irã aqui. A gente vê que o Hezbollah no norte de Israel não para de atacar, mesmo que de forma mais pontual, mas ele não cessa. Então há uma preocupação no Hezbollah aumentar esses ataques conforme a narrativa for aumentando favoravelmente ao Hamas, ou seja, conforme a guerra for se estendendo e mais vítimas civis forem aparecendo. E a gente vê aqui no Brasil, graças às redes sociais, muitas informações chegando e muitas delas aparentemente bem montadas pró-Hamas. A gente vê criancinhas palestinas ali, mas com uma fotografia, pelo menos eu recebi alguma coisa muito aparentemente e não precisa, só vou te cortar, não precisa
precisa ir longe. A gente tá aqui há 40 minutos, a gente estava até fazendo, eu e o Diogo fazendo a maquiagem, o Paulinho também, tentando ficar mais bonito igual o Paulinho, mas estava tendo uma passeata com partidos de esquerda, entre eles o PCO, mas palestinos também, e culpando Israel, como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse culpa de Israel. Estavam aqui na Paulista, nós estamos hoje na Paulista, então não precisa ir muito longe, está aqui, do nosso lado. Na nossa porta. Descendo do elevador, a gente ia encontrar esse pessoal. Eu volto a insistir nessa questão do tempo, porque é o seguinte, eu trago para vocês aqui um dado assustador da faixa de Gaza. A gente relatou já que quase 10 mil pessoas morreram nesse confronto desde o dia 7 de outubro, mas nesse momento, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número que eu te trago aqui é de 14 mil civis hospitalizados. 14 mil pessoas estão nos poucos hospitais da faixa de Gaza por conta desse conflito. E aí vem a questão do tempo que a gente vinha discutindo aqui no programa de hoje. Como é que Israel vai conseguir lidar com isso? Porque é inevitável que a narrativa política, ao longo do tempo, vai se perdendo. No momento em que a gente vê essa quantidade de pessoas em hospitais, essas pessoas sem água, essas pessoas sem energia elétrica, essas pessoas sendo tratadas como se fosse lixo, como se fossem animais, e aqui a gente precisa diferenciar. Todos nós aqui acreditamos que Israel tem o direito de dar uma resposta ao grupo terrorista Hamas. Está no seu direito. Mas é preciso que nós, como sociedade, e a gente aqui na imprensa tem um papel fundamental nisso, que é de tentar mediar algum tipo de solução, tirar o ódio dessa história e tentar, de alguma forma, encontrar uma solução que seja diplomática. A diplomacia, meu querido Fernando Capês, precisa agora existir. E é para isso que ela existe. São em momentos como esse que a gente está vivendo, Pepe, que a diplomacia precisa existir e não é possível que o mundo não vai conseguir encontrar uma solução diplomática para isso. É óbvio que o Hamas precisa ser exterminado. É óbvio que Israel está, sim, no seu direito de resposta. Mas é óbvio também que a gente não pode olhar para essas imagens e normalizá-las. Claro. Não é possível que a gente vai normalizar um negócio desse. E isso não é ser de direita, de esquerda. Isso é simplesmente você olhar com um pouco de humanidade para essas pessoas. Tem 14 mil civis em hospitais na faixa de Gaza. A situação por parte da OMS, PP, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, é de que nos próximos dias esse número possa bater 20 mil pessoas. Só que aí você tem um problema. Não tem leito, não tem hospital. As pessoas precisam de alguma forma saírem porque Israel está entrando agora com os tanques. Como é que a diplomacia vai resolver isso? Eu estou batendo nessa tecla porque a gente precisa colocar a sociedade nesse caminho. Nós precisamos achar uma solução diplomática. Que não seja só o interesse dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia. Porque os caras, na realidade, só estão pensando neles nessa história. A verdade é essa, esse Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aí só existe para deixar claro os interesses da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da França e de quem mais? Da Inglaterra. É para isso que serve. Aí eles acomodam ali os interesses deles e tal. E quem é que mais sofre nessa história? São esses pobres palestinos, pobres civis, pelo amor de Deus. Não dá pra gente normalizar um negócio desse. É uma questão de humanidade, Paulinho. Você chorar a morte de um civil palestino, como você chorou a morte de um civil israelense e como você chora a morte de um civil no mundo todo, né? As informações que a gente recebe da faixa de Gaza é impressionante, né? Crianças sendo operadas sem anestesia porque falta produto lá para operação. Ou seja, é um grau de crueldade absurdo. E quando você chora a morte e chora a questão da Palestina, não significa que você está apoiando o Hamas e não significa que você está indo contra o direito de Israel se defender. Ou seja, dá para você defender a questão palestina e dá para você se colocar contra o Hamas. O que me incomoda muito nessa situação é que tudo vira politização, não é? A esquerda estava aqui fazendo passeata pró-Palestina. Pelo amor de Deus, o negócio é muito mais profundo do que somente questão politizada desse jeito. Não tô politizando, a questão da guerra. Eu vi da janela.
Sim. Não, mas aí eu vou concordar com o PP. Como teve 100 mil pessoas numa passeata em Londres também pra Palestina. Eu vou concordar com você, Felipe. Ou seja, não tem nada a ver com o extremo-direita, falei o nome do partido, não falei PT, não falei PCdoB. Não, nada a ver com falei o nome do partido PCO, que inclusive emitiu uma nota... PCO é irrelevante. Então, mas emitiu uma nota. PCO é irrelevante. Emitiu uma nota de apoio ao Hamas, PP. PCO, emitiu uma nota de apoio ao Hamas. PCO é irrelevante. Mas recebe dinheiro público, hein? É periférico. Olha, não vou gastar um tempo desse, que é um tempo útil, para falar de PCO. Vamos falar sobre a crise humanitária que está assolando a Palestina. Olha, mas tem uma politização, sim, rolando aqui no Brasil em relação a isso. Mas ela não alcança, mas ela não é suficiente, ela não alcança a solução da questão. É isso que o Felipe Monteiro está dizendo. E também não existe solução diplomática a partir da ONU sem que haja envolvimento direto dos Estados Unidos. Hamas, traduzindo do árabe para o português, significa Movimento de Resistência Islâmica. Mas hoje em dia, a tradução semântica do Hamas é a palavra ódio. Hamas significa ódio. E esse ódio é cultivado e fortalecido a partir de imagens como as imagens que apareceram há pouco na faixa de Gaza. Sem que haja uma negociação em que com os Estados Unidos bancando esse tipo de entendimento e a eliminação desses grupos radicais para a melhoria das condições de vida dessa população, você não vai eliminar o Hamas, porque você não vai eliminar o ódio, que é esta a ideia que tem que ser eliminada. Então, os Estados Unidos... Eu estive em Israel em 2015, a convite da Confederação Israelita do Brasil, com um grupo de deputados federais da Comissão de Relações Exteriores. Eu fiquei frente a frente com o Bibi Netanyahu. Eu olhei no olho dele e disse para ele: o que você tem a me dizer a respeito do processo de paz que vocês estão enrolando? Ele falou: não é possível fazer paz enquanto o Hamas estiver dominando a faixa de Gaza. Mas o KP, sabe o que vai acontecer? Assim, a gente está aqui só nem no primeiro mês dessa história. Israel está no direito de se defender. E eu defendo isso com unhas e dentes. Considero o Hamas um grupo terrorista. Mas as imagens do caos humanitário vão obrigar, escrevam o que eu estou falando, vão obrigar Israel a parar. Sem dúvida alguma. Vocês vão ver que vai acontecer isso. O tempo é ruim. Acontecer eu tenho te falado, o tempo é ruim pra eles. Muito forte isso. Coloca as imagens, por favor, Filipão. As imagens ali das pessoas. A gente está vendo, gente, nós estamos vendo invasões em abastecimentos de comida da ONU. 14 mil pessoas estão hospitalizadas nesse momento. Tem pessoas para fora do hospital. Tem pessoas que não têm água potável para beber. É absolutamente compreensível o direito de Israel revidar o Hamas, mas essas imagens que vocês estão vendo aqui agora farão com que Israel seja obrigado a parar. Mais do que isso, Paulinho. Escrevam o que eu estou falando para vocês. O problema é o seguinte: antes dela ser obrigada a parar, pode ter um problema, um perigo de regionalizar o conflito, né? Hezbollah tomar as dores, por exemplo, da Palestina e realmente tentar invadir e abrir uma nova frente de batalha no norte de Israel. Eles têm 110 mil mísseis próximos para serem lançados na região norte de Israel e alcançar tranquilamente Tel Aviv, tranquilamente. E existem também quase 200 mil guerrilheiros fortemente armados. O Hezbollah não é o Hamas. E é pior porque não é um exército. Não é Israel contra o Líbano. Não, Israel contra o Hezbollah tentando preservar civis do Líbano. Mas, Cabeça, você começa a ver, Diogo da Luz, uma pressão muito forte sobre Israel no sentido de tentar diferenciar civis dos terroristas. Inclusive, o próprio Estados Unidos hoje, por meio de um representante oficial, disse claramente e reforçou a necessidade de Israel saber diferenciar esses civis dos terroristas. Mas aí, gente, retórica... Tudo é muito mais fácil do que na prática. Como é que Israel consegue fazer qualquer tipo de diferenciação numa zona dessas? Com essas imagens que vocês estão vendo aí. Mas, Paulo, isso não existe, gente. Paulo, eu acho que existe a possibilidade, pode ser um pouco sonho meu, mas acho que existe a possibilidade da gente estar mais perto da paz do que a gente imagina. Eu não vejo essa guerra escalando. O fato do Hezbollah estar praticamente quieto, para mim, é um sinal muito forte de que país nenhum deverá entrar na guerra. Eu acho que essa guerra pode se resolver se, de fato, como disse o Capeza, com a ajuda dos Estados Unidos, algum país como o próprio Egito ou como Marrocos resolver liderar
uma reconstrução da faixa de Gaza dentro de 15 dias, um mês, digamos, e mostrando ao povo que o Hamas é um dos grandes problemas e governante nenhum se mantém se o povo não quiser, e a mesma coisa com terroristas, a mesma coisa que a gente vê numa comparação grosseira em qualquer morro que a gente veja do Rio de Janeiro, o traficante está lá, mas se um dia a população inteira se voltar contra ele, ele não consegue mais ficar. Essa é a verdade. Então, de repente, pode ser que um país muçulmano, tem que ser muçulmano, entre lá e mostre que Israel vai ajudar a atender todas as pessoas com alimento, com reconstrução, com hospitais, e aí começa a virar calma e quiçá surge uma liderança nova na Palestina. Agora, a questão que está ao contrário, Paulinho. O efeito da guerra está ao contrário. O Hamas está se fortalecendo. Na Cisjordânia, por exemplo, que é... O Hamas ou a causa palestina? O Hamas nunca esteve tão forte. Mas como forte? Hamas nunca esteve tão forte. Depois dessas ações por parte de Israel, se tem uma coisa que aconteceu, é a diminuição do poder do Hamas ali na faixa de Gaza. O Hamas é uma ideia. A ideia de resistência está fortalecida. Tem um ponto importante. Na Cisjordânia, que o Hamas não tinha nenhum tipo de ingerência, a população está se voltando contra o Fatah, com a autoridade palestina, e está pela primeira vez indo a favor do Hamas, por conta desses ataques aí de Israel. Eu acho que qualquer informação que a gente tenha vinda de lá, ela tem que ser vista com muito cuidado, porque informações de guerra nunca são confiáveis. E ainda mais ali que não tem pesquisa, não tem nada. Eu procuro conversar o máximo possível com israelenses e palestinos que vivem aqui no Brasil, que são 62 mil palestinos. Eu não vejo essa raiva. Claro que eles têm muita mágoa, sem dúvida, mas eu não vejo essa raiva se transferindo para o Fatah e não vejo amor ao Hamas, não. Agora, se vocês analisarem, vou pedir para colocar novamente, o Filipão, para mim, aquela carta que o exército israelense tá, inclusive, você percebe nitidamente a diferença de postura, né, por parte de Israel e do grupo terrorista Hamas. E eu volto a insistir aqui, quem faz qualquer tipo de equivalência aos dois está completamente equivocado. Vejam só esse panfleto que eu trouxe aqui para vocês. Esse panfleto está sendo distribuído neste domingo pelo exército israelense, pedindo para que os terroristas do Hamas possam ter um cessar-fogo. E aí a discussão toda também passa pela libertação dos 230 reféns. Afinal de contas, a responsabilidade desses 230 reféns é única e exclusiva do grupo terrorista Hamas. Eu ouvi que são 226 reféns e eles querem 5 mil prisioneiros palestinos em troca. Senão eles não vão liberar. Então também tem uma pressão, a gente trouxe aqui a pressão por parte dos Estados Unidos, a gente trouxe a pressão também por parte dos organismos internacionais, mas há necessidade também de uma pressão em cima do grupo terrorista Hamas. Afinal de contas, são eles que fizeram aí a prisão desses 226, 230, as forças de inteligência americanas estão dizendo em 230. Agora, o mundo também precisa pressioná-los. Afinal de contas, quem fez essas pessoas reféns foi esse grupo terrorista. Nós estamos falando aqui de uma ação por parte do grupo Hamas. Mas quando você negocia com bandido, é muito difícil. Você não pressupõe que ele vai ter uma postura ética na negociação. Eu pergunto aqui para todos vocês que estão, quem esperava que o Hamas tivesse força para fazer o ataque que eles fizeram no dia 7 de outubro? Quem? Se nem as forças de inteligência de Israel esperavam. O Hamas era dado como morto. Você acha que porque alguns terroristas vão se entregar, vai acabar o Hamas? Então, é uma situação que, se não houver o fortalecimento de uma liderança moderada e a redução paulatina do poder do Hamas, é como o Diogo da Luz colocou, reduzindo, Capês. as ações sociais... Isso que eu não concordo com você e com o Diogo. Está reduzindo. E por isso que eu acho também, a gente está falando... Olha, você acha que... Vamos parar para pensar o seguinte, você acha que o exército de Israel iria, com inteligência, com o aparato militar que possui, iria promover toda essa destruição se minimamente não houvesse um prejuízo para o grupo terrorista? Paulo, se o grupo for... Vamos imaginar... Os caras estão lá jogando míssil eu vou agora a torto e a direito? Vamos imaginar que todos os 40 mil terroristas, entre os uniformizados e camuflados, sejam extintos. Daqui 20 anos, com essa situação aqui, surgem 100 mil novos terroristas. A ideia do ódio, ela tem que ser eliminada do seio da sociedade palestina. E esse ódio só será eliminado
quando eles não enxergarem em Israel o motivo da opressão que eles sofrem. Tem que mudar o sistema educacional, a informação, a melhoria das condições de vida, a aceitação da existência do Estado de Israel, uma visão mais pragmática, a remoção dos colonos dos assentamentos ilegais ou o deslocamento desses assentamentos para um outro, uma troca de terras. Você dá para a Palestina algumas terras e fica com aqueles 5%. Se não houver uma visão prática, pragmática, que melhora a vida dessas pessoas, quem semeia o ódio sempre vai sair vencedor. Mas esse é o só ponto. porque eu queria fazer uma colocação, uma última analogia. Qual foi a principal causa da ascensão do nazismo na década de 30 na Alemanha? Além da humilhação sofrida pela Alemanha no Tratado de Versalhes, a principal foi o craque, a queda da Bolsa de Nova York de 29, que acentuou a crise econômica na Alemanha e fez com que um grupo de malucos fanáticos assumisse o poder. Então é da carência, do sofrimento, da privação que os grupos de ódio se aproveitam para poder tomar o poder. Mas isso tem que ser eliminado. Sim, mas como é que se elimina isso? Esse é o meu ponto. Eliminando, qual a eficácia dessa eliminando eliminação? a causa, melhorando as condições de vida, celebrando um tratado de paz, fortalecendo Capês, grupos moderados e tirando os radicais. O Hamas não quer melhorar a qualidade de vida de ninguém que Mas está na ele faixa pode ser de Gaza. neutralizado e você criar uma nova geração que tem um pensamento mais positivo. Mas a nova geração que está sendo O criada... Hamas é uma ideia. A nova O Hamas- geração que está sendo criada vai ser muito mais radical do que essa. Porque Mas o você ódio acha é que isso? alimenta essa geração. Ué, Tem sim, que eliminar o ódio. Há um grupo alimentando essa geração. Não é um grupo. Há um são as grupo formando. É muito mais que um grupo. São as condições de 2.300.000 palestinos da faixa de Gaza que dá força a esse grupo. Não é o grupo por si só. Eu A acho que importância do pós-invasão de Israel. Acho que o Capês está falando tem um peso muito grande no pós. Porque é um fato. Paulo, você falou e acho que representou todos nós, a imensa maioria dos brasileiros, que nós reconhecemos o direito de Israel de se defender. Ponto. Por outro lado, essas imagens que mostra agora na tela e que nós vimos aqui, elas são chocantes para todos. Para nós que temos ciência de que Israel tem o direito de se defender contra o ataque terrorista que sofreu. Certo? Nós sabemos disso. Mas quando a gente vê essas imagens, 14 mil pessoas internadas, todos nós ficamos chocados. Imagine os palestinos. Imagine o povo árabe que já é contrário aquela parte que é contrária a Israel, que acredita que essa invasão de Israel, que essa incursão terrestre está indo além, como o presidente do Irã falou, está indo além da linha vermelha, passou dessa linha vermelha. Então esse ódio, ele vai aumentando nesse público. O pós-guerra é muito importante. Eu acho que o pós-guerra é extremamente importante. Como vai ser trabalhado esse processo? Concordo muito. Eu quero entender. Nós vivemos uma geração diferente. Eu olho para mim e para o meu filho de 10 anos. Vou colocar aqui, imaginando a região árabe ali e a região dos judeus. Eu vim de uma época que a gente assistia Trapalhões. Que muitos dos preconceitos, o careca, o gordo, o negro, era permitido ou era de alguma forma camuflado como se fosse alguma piada. Hoje, se eu faço algum comentário nesse sentido, meu filho, 10 anos, chama minha atenção, fala assim, preconceito. Então nem faço, porque chama atenção na frente de todo mundo e tá correto chamar. Porque ele é uma nova geração, ele lida com essas questões de sociedade diferente do que eu lido, porque ele tem informação via internet, muitas vezes ele traz informação que eu nem sabia, ele viu em algum lugar, YouTube, não sei o que, tal. A geração árabe, a geração de judeus, esses jovens que vão ter acesso e a internet acaba aproximando, não vai ter um outro olhar para o mundo? Será que eles não vão trazer paz no Oriente Médio? Será que não vai vir através dessa nova geração? Ou essa nova geração de crianças de 5, 10 anos vão crescer com ódio também? Não, isso aí eu acho Saber tá que a mais geração do que de isso. 5, 6 anos tiveram os pais mortos na guerra. Claro. Exato. Se estão Tivemos pais crescendo mortos com na ódio, guerra. se estão crescendo com Geração ódio nos últimos perdida. 75 anos, Então nós estamos faz? chegando, que vai mudar? nós estamos chegando à conclusão que lá não tem solução. tem. O Ricardo Rose falou, e o Diogo da Luz também. Ao pós-guerra, é necessário criar uma cultura de paz, ainda que haja grupos Mas você de ódio. acabou de falar que as pessoas que tiveram Peraí. as famílias mortas vão crescer com ódio. E são milhares. Peraí. Mas esse é o ponto. Ô, Capês, como é que você cria uma cultura de paz com um grupo terrorista desse em ação? Diminuindo o poder Como desse... se cria? Não, estamos é dizendo o possível, seguinte, Paulo, é possível. Como? É possível. Como vocês acham neutralizando que cria isso? Israel tem Por exemplo. principal meta, a operação de Israel,
é a neutralização do Hamas. Eles estão falando em extinção, mas eles sabem que a erradicação completa não é possível. É a neutralização do Hamas. E aí digo, tem que ter no ato contínuo o fortalecimento de uma liderança moderada, como tem na Cisjordânia o Fatah, para... O papel de pensar Israel, não, se Israel não é o papel, se Israel continuar pensando somente em proteger a própria segurança, é como um condomínio de luxo cercado por uma favela violenta. Mas peraí, se Israel não pensar na sua segurança, mas peraí. Para pensar na sua segurança, você precisa resolver o seu entorno. Mas Capês, eu entendo que para... Tô tentando falar faz tempo aqui. Não, eu entendo que é que eu acho só que o buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. A Europa achou que estava segura. E que o Oriente Médio não valia nada. Por partes. Hoje os refugiados estão praticando atentados terroristas lá. Vamos lá. Vamos lá. É lógico que a gente vê, a história mostra pra gente. A saída do Vietnã, a guerra na Coreia, um monte de lugares. A saída do inimigo quase sempre deixa uma raiva muito grande, um problema enorme. Mas a gente tem que entender que o momento é muito especial. Israel conseguiu... duras penas, né? Não só Israel, os israelenses e árabes conseguiram fazer uma série de acordos de paz. Eles se dão muito melhor hoje. E eu estou cada vez mais convencido que essa guerra não vai escalar. E quero acreditar que Israel tem um serviço tão bom de inteligência e de compreensão das coisas que no momento que a gente menos esperar, vai começar a recuar e vai fazer o que disse o Ricardo, pensar num pós-guerra junto com outros países muçulmanos, que é fundamental, porque não pode querer impor a cultura judaica, israelense aos palestinos e lentamente começar a mostrar esse caminho. Em uma geração é possível mudar muito o sentimento de ódio, especialmente se as pessoas perceberem que a sua vida está ficando melhor. O melhor termômetro para o humor de qualquer pessoa, traumatizada ou não, é a qualidade de vida que ela tem no momento. Eu acho que o melhor remédio para o início desse processo é o que Israel está fazendo de retirar o grupo Hamas ali da região. Primeiro passo. Nós temos que não existe. Esse é o primeiro passo. Não existe nenhum discurso de paz. Esse é o primeiro esses caras na faixa de Gaza. Contra o palestino, mas não existe. Está aqui defendendo Israel. Paulo, tem um ponto. Nós muitas vezes a gente fica parecendo que a gente está aceitando o que o Hamas fez, porque eles são... É nada, tem que estar defendendo Israel. Israel foi atacado por... Nós temos que defender Israel e... Eles entraram... Desculpa. Capês, deixa eu terminar de falar. Eles entraram na casa das famílias e exterminaram famílias dormindo. As pessoas estavam dormindo. O Hamas não deu direito das pessoas nem se defender. E vem falar de Hamas, tem que estar defendendo Israel, porque Israel está perdendo a narrativa. E nós estamos aqui para defender também Israel. Tem que defender o povo palestino, as pessoas, os civis, tem que defender. Mas quem começou a guerra foi o Hamas. Eles foram cirúrgicos. Mas por que eles entraram naquele dia? Mas quem é que está discordando disso aqui? Eles entraram quem está discordando disso? Eles entraram aquele dia na festa, numa festa que tinha pessoas o serviço foi, todas as nacionalidades. Mas quem está falando o contrário aqui? A gente está querendo exterminar o Hamas. Mas, Wilson, quem é que está falando o contrário aqui? Não, essa como firme na fala? Não, senhor. Nós estamos defendendo Israel. Não, nós estamos dizendo claramente que Israel tem que realizar uma ação operacional para a neutralização do Hamas. O que nós estamos dizendo é o pós-guerra. Ninguém está negando o direito de Israel de ingressar. Aliás, estamos falando disso o tempo todo. É uma discussão que foi feita no dia 5. Nós estamos falando isso o tempo todo. Estamos no dia 25 já. Nós estamos falando disso o tempo todo. Mas, Capês, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. Nós estamos falando de paz, nós estamos falando de novas gerações, mas eu não consigo visualizar um outro caminho que não seja esse de eliminar, em primeiro lugar, o grupo terrorista Hamas. Agora, não vão conseguir eliminar. Tudo bem, eu concordo. Existe uma ideia maior que foi disseminada ali. Isso é fato. Está certo o seu raciocínio. Então, mas aí que está. Se está certo o meu raciocínio, como é que a sociedade vai criticar essa reação de Israel nesse momento? Israel tem que entrar. O que Israel está tentando fazer é justamente isso. Israel tem que entrar no território. Esse é o primeiro passo. Israel precisa entrar. Nem 80. Então, mas como é que numa relação... É difícil. Como é que numa relação com esse tipo de gente você consegue falar, olha, nem 8, nem 80? Não dá pra falar... Eu também visualizo esse outro lado. Moderação é algo muito difícil. Consegue essa moderação? Não existe moderação. Moderação é muito difícil. Eu não quero ver vocês nervosos também.
É muito difícil obter a moderação. É uma guerra normal, eu sinto. Israel precisa... Mas é guerra. É a única guerra que eu vi no mundo. Vamos ouvir um ao outro. As pessoas que estão na faixa de Gaza não conseguem... por partes. Israel... Deixa eu só fazer uma colocação rápida. Polônia, Felipe, agora você que tá me cortando. Mas isso é culpa do Egito. O Isil tá muito nervoso. Precisa acalmar um pouco. As pessoas. É porque a Raquel Galinatti está chegando. Tá. Não, é o seguinte, o Isil tá um pouco nervoso, só queria fazer a seguinte colocação. Israel Nervoso não, tem que realizar uma... Eu sei, deixa eu só falar um pouquinho. Israel tem que fazer uma incursão terrestre para eliminar o maior número de terroristas que integram o Hamas, o maior número possível, e vai haver baixas efeitos colaterais. O que nós estamos vendo é que, realizado este objetivo de não de extinção, mas de neutralização do Hamas, Israel não terá segurança, a não ser que ele fortaleça uma liderança moderada, que os Estados Unidos apoie um tratado de paz e um acordo de paz definitivo que não retroceda. É o único jeito de garantir, senão vai ter uma eliminação de um grande número de terroristas, daqui 10 anos tem um outro exército de terroristas e faz um novo ataque, de alguma maneira, não só em Israel, mas na Europa e nos Estados Unidos. Então, ninguém está dizendo que Israel não tem o direito de ingressar. É uma necessidade operacional. Agora, é preciso verificar como vai ser feito isso para que não fortaleça a ideia do Hamas, que é a ideia do ódio. E ele vai trazer para junto de si a população. Hoje a população está contra o Hamas. Por quê? Porque essa ação do Hamas está trazendo sofrimento para eles. Israel não pode perder esse momento. É isso que nós estamos falando.